Olá, mulheres, que alegria poder estar aqui mais uma vez no devocional Íntimas do Pai. Confesso que em alguns momentos essa intimidade, ela dói, ela mexe com as estruturas, às vezes a gente fica numa situação de quebra, mas é porque você está ficando mais íntima. Quanto mais íntima você vai ficando do teu Pai, mais os processos vão te machucando, porque a intimidade requer desconforto. Toda mulher que ela é chamada para ser íntima do seu Pai, ela sai de um lugar confortável para um lugar desconfortável. Há mudanças. Essas mudanças, elas tendem a mexer com a nossa estrutura. Por isso que quando nós decidimos no Espírito, que o Espírito Santo falou, comecem o íntimas do Pai, eu sabia que Ele mexeria conosco de uma forma que doeria, que traria desconforto. Mas nós não podemos ter medo do que nós vamos enfrentar para ser íntimas de Deus. Porque a intimidade com um Deus é a garantia de ouvir a voz certa para não errar nas escolhas, nas decisões. É a garantia de saber que quando todos te esquecerem, Ele continuará com você ali, no lugar secreto. E nós passamos a primeira semana, uma semana de muita profundidade, onde o Senhor nos trouxe luz. Falou de luz, falou de separação. Depois Ele fala de tempo. E aí Ele vai mexendo, Ele vai mexendo, Ele vai mexendo. E a gente vai, Deus, está doendo. Está ficando mais difícil. Eu estou começando a sentir que eu estou caminhando mais profundo. Está dando medo. Mas Ele está dizendo, você está perto de ser mais íntima. E todo lugar que você não conhece dá medo, mas quando você descansa, traz paz. E esse tempo de íntimas do Pai é um tempo onde nós vamos ter medo, porém vai trazer paz. Hoje é o início de mais uma semana do devocional Íntimas do Pai. Sejam todas bem-vindas ao nosso dia de encontro. E eu estava pensando, Deus, eu estou passando uma semana de tantas quebras. Sabe quando você olha uma passagem da Bíblia e você fala assim, essa palavra sou eu, estou vivendo ela, está no meu espírito. E hoje, quando eu fui pedir ao Senhor, o Senhor falou, não fale nada daquilo que você não está vivendo. Não traga um testemunho daquilo que você não vive. A tua autoridade, ela precisa ser mais de vivência do que de palavras. E eu falei, Deus, eu vou ter que levar para as mulheres esse momento que eu estou me sentindo tão quebrada. Vou ter que falar dessa quebra, vou ter que expor esse sentimento de quebra. E foi como se o Espírito Santo falasse, você não está expondo a sua quebra, você está expondo quem pode te reconstruir, que sou eu. Porque muitas estão quebradas também, assim como você. Mas você não está expondo a quebra, você está expondo quem pode te reconstruir da quebra. E Ele me deu Jeremias 18 para trazer. Eu falei, ai meu Deus, Jeremias 18, eu aqui tão quebrada, eu aqui tão desconstruída, uma semana onde o Senhor mexeu com a minha estrutura inteira. E o porquê que o Senhor precisa que eu traga algo que o Senhor mexeu, algo que o Senhor tem desconstruído. E o Senhor falou, porque eu posso colocar nas minhas mãos o que está desconstruído. Eu sou o único capaz de pegar o que está quebrado e reconstruir novamente. Então, filha, você está no lugar certo. Você está nas mãos do oleiro. Jeremias 18. E no verso 6, que eu vou deixar como a palavra que vai ser a palavra rema desse devocional. Que ele fala, não poderei eu fazer de vocês como fez este olheiro, ó casa de Israel.
Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E é tão linda essa passagem porque todas as vezes que há uma quebra em mim, Ele me mostra que Ele é capaz de refazer as quebras. O Senhor fala, Jeremias, desce à casa do oleiro e ali eu te farei ouvir as minhas palavras. Em alguns momentos eu sou Jeremias, eu vou ter que descer, eu vou ter que ouvir o que Deus está fazendo na vida de algumas pessoas que estão à minha volta, mas eu não vou poder opinar o que Ele está fazendo. Jeremias, ele observou que Deus estava falando para ele, desce. E ele desceu à casa do oleiro. Mas quando ele desce, ele entende que a autoridade e toda a forma de movimentar o vaso estava nas mãos do oleiro. Jeremias precisou entender que ele teria que ter visão para ver o que o oleiro estava fazendo. A visão faz a gente enxergar os movimentos corretos do oleiro. É como se ele estivesse num espelho. Jeremias estivesse refletindo naquele espelho que Deus poderia fazer também com ele e com toda uma nação. Então ele desce e entende, aqui o meu papel é de humilhação, aqui o meu papel é de dependência, aqui o meu papel é de visão e de audição. Os meus ouvidos precisam estar sensíveis para ouvir e entender o que o oleiro vai fazer. E ele desce e chega à visão e ele enxerga as obras do oleiro. O oleiro fazendo o vaso sobre aquelas rodas. E às vezes nós estamos em algum processo onde o Senhor nos dará uma visão de enxergar ruínas em outras pessoas. Mas não será para falar, para exibir, para constranger essas quebras, essas ruínas, mas será para entender que Deus é o único que pode pegar algo que foi quebrado e refazer como convém para ele ser feito. Talvez hoje você esteja como Jeremias, o seu cenário é de enxergar quebras. E você já se humilhou e você fica dizendo, tem que ser assim, tem que ser assim. E o Senhor está falando, não precisa dar ordem, somente veja o que eu irei fazer com o processo de quebras. É por isso que quando o Senhor nos dá uma ordem, nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor para entender que a ordem às vezes vai ser somente de ouvir e ver o que Ele vai fazer. Jeremias, ele ouviu. Ele entendeu que ali ele precisava ouvir e ele precisava ver, porém não precisava falar. E uma das coisas mais difíceis na nossa vida é o silêncio de Deus. Quando o Senhor nos diz, silencia, veja e escute, mas não fale. Mas a gente tem a tendência de querer falar, de querer dar ordens, de querer sempre ter uma palavra, uma direção, algo a se expressar. Mas o que o Senhor estava mais definindo ali na vida de Jeremias era a posição de visão e de audição. Porque quando Deus posiciona a gente na visão e na audição, a gente consegue entender que o silêncio, ele fala mais do que as palavras. E Jeremias estava ali, posicionado para entender o que o Senhor faria com um vaso, que representaria todo o ambiente que ele estava vivendo. Deus usaria um vaso de barro, que se quebrou nas mãos do oleiro para mostrar a Jeremias tudo aquilo que ele poderia fazer. A visão certa, na hora certa, traz a resposta certa. E essa semana foi uma semana onde Deus quis me dar visão para que eu pudesse entender algumas coisas. E audição para que eu pudesse ouvir. A intimidade com Deus, ela mexe na visão e ela mexe na audição. Ser íntima do Pai vai mexer na visão e vai mexer na audição. Você vai ter que estar mais com os ouvidos atentos e a visão aberta. E poucas vezes você vai falar. Prontos para ouvir, tardio para falar. Já diz a palavra em Tiago. Prontos para ouvir, tardios para falar. Quando Deus ele nos mantém mais íntimas dele, Ele trabalha em nós o silêncio do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa alma. A gente começa a silenciar.
Porque a intimidade requer muitas vezes silêncio. Jeremias vai, enxerga tudo o que estava acontecendo e entende que a última palavra vinha dele. Quando ele falou, olhe para esse vaso. Assim como ele está sendo refeito, eu também poderei fazer com a nação de Israel. Assim são algumas coisas na nossa vida que parecem que estão em quebras, que parecem que estão totalmente em ruínas. E o Senhor vai dizer, essa situação não é para ser falada, essa situação é para ser vista e ouvir o que eu vou falar. A sua visão vai representar mais do que a sua voz. Porque a sua voz, ela não vai ter a autoridade que a minha voz tem. E no lugar da sua voz, você vai ouvir a minha voz. E a minha voz, ela tem autoridade de fazer o que a sua voz não faz. A sua voz não convence, a sua voz não arruma, a sua voz não cura, a sua voz não liberta. Mas a minha voz, ela é o que eu preciso usar para colocar no lugar coisas específicas que só eu posso fazer. Assim como o haja de Deus no primeiro devocional, quando nós ali começamos a mergulhar no haja de Deus. E a gente começou a entender que quando ele falou, haja luz, houve luz. Então, ele estava dizendo, haverá um novo recomeço para esse vaso. Eu vou pegar ele em cacos. Porque quando um vaso quebra, dificilmente você vai ver alguém pegar os cacos e refazer. A primeira coisa que a gente vai fazer se um vaso quebrar na nossa casa é pegar uma pá, a vassoura, juntar os cacos e jogar no lixo. Mas Deus, ele pega os cacos para refazer. Então, às vezes, tem uma área da sua vida que está toda quebrada e você está achando que Deus vai pegar esses cacos, vai pegar uma pazinha, vai juntar e jogar para o lixo. E ele está falando, eu vou te ensinar que eu sou muito mais especialista em pegar cacos e refazer do que jogar fora. Eu sou muito mais especialista em pegar aquilo que todo mundo diz para você que está quebrado, que não tem jeito, que está desposicionado, que está em quedas, em ruínas, que não tem mais como mover. E eu pego isso porque isso está na minha mão. E quando está na minha mão, ninguém vai tirar. A quebra, quando acontece na mão do olheiro, ninguém pode tirar. E as quebras que às vezes nós temos vivenciados é uma quebra que está na mão do olheiro e não nas nossas mãos. Você entende como que o Senhor mexeu comigo com essa palavra? Porque eu estou vivendo um tempo onde eu estou tendo que enxergar coisas específicas na minha vida que estão sendo quebradas, como Jeremias, e eu não posso dar voz, eu tenho que ficar em silêncio. E às vezes a gente quer falar, às vezes a gente quer se posicionar. E Deus está falando, não, agora tu vai ver o que eu vou fazer com o que você acha que está quebrado, com o que você acha que está destruído, com o que você acha que não tem jeito, com o que você acha que está acabado, com o que você acha que já não tem mais solução. Agora você vai ver quem é o olheiro e quem é que precisa fazer isso. E não é você. Você vai só ver. E eu vou fazer. Talvez você é esse vaso que está quebrado. Talvez, diferente da posição de Jeremias, você tenha a posição do vaso. Porque às vezes a gente está igual o vaso, as pessoas estão vendo a gente quebradas. As pessoas estão olhando para a gente e estão dizendo, nossa, como que se quebrou? E estava na mão do olheiro, e estava na presença do olheiro, e estava íntima do olheiro. Mas se quebrou, sim, se quebrou, porque não significa que estamos íntimas, que não erramos. Porque significa que estamos íntimas, que não muitas das vezes tomamos posicionamentos errados e muitas vezes seguimos caminhos errados. A intimidade, ela nos posiciona para perto, mas nem sempre nos dá a garantia de acertarmos. Porque se a gente for íntima, somente íntima, e não viver a palavra, a gente também não consegue acertar. É por isso que Deus está falando, seja íntima, mas viva a minha palavra. Porque isso vai te dar autoridade para ter mais acertos. Porque às vezes a gente fica tão perto de Deus, mas quando a gente sai do quarto secreto, a gente não consegue se posicionar. Às vezes a gente está ali sentindo Deus, chorando nos pés dele, sentindo arrepios na presença do Senhor. A gente consegue até ouvir a voz dele nitidamente nos nossos ouvidos, mas quando a gente abre a porta, tem uma guerra lá fora. E às vezes a nossa visão falha no meio dessa guerra. Às vezes a nossa audição se perde, os nossos pés fraquejam, as nossas pernas fraquejam e a gente vai cair. Mas a gente estava ali, íntima.
Mas isso não significa que a gente também não vai se perder, que a gente também não vai ter resultado de quebras. Mas o mais importante é que o lugar de intimidade te dá acesso ao dono, ao seu dono. Então quer dizer que se você errou, você tem acesso. Se você falhou, você tem acesso. Porque você está nas mãos dele, nas mãos do oleiro. Então se de repente hoje você é esse vaso que se quebrou e as pessoas estão olhando, estão falando, não tem como, acabou. Refazer esse vaso, colocar de volta, não. O oleiro vai jogar fora. Eu quero liberar uma palavra hoje para você nesse devocional. Há uma reconstrução para mim e para a sua vida, porque as mãos do oleiro, ele está pronta para refazer o que o mundo está dizendo que acabou, o que as pessoas estão dizendo que acabou. E eu acredito que essa reconstrução, ela começa a acontecer quando a gente começa a dizer para Deus quem a gente é nele. Quando a gente começa a dizer para Deus as nossas quebras e mostrar para ele, olha, estou aqui quebrada. Eu estou aqui em quebras, eu estou aqui desposicionada, eu estou aqui cheia de falhas. É nesse momento que o oleiro vem. É nesse momento que ele vem e que ele começa a dizer, ela está vendo o que eu já enxerguei antes dela enxergar. Porque quando você fala para ele, não é que ele não esteja vendo, é porque você precisa assumir a sua posição de falha. Você precisa assumir a sua posição onde você erra. Não é porque ele não vê, é porque ele precisa que você identifique em você as suas falhas. E quando nós identificamos em nós as nossas falhas, nós estamos dando acesso para o Senhor fazer de nós algo novo. Foi assim com Isaías. Ele disse, mas eu habito no meio de um povo impuro, com lábios impuros, como eu. Ali ele estava dando acesso para ser íntimo de Deus. E o anjo tocar nos seus lábios e falar, agora tu recebe purificação. Quando você consegue reconhecer as suas falhas, quando você consegue reconhecer os seus erros, você está dizendo, eu estou dando acesso para o oleiro fazer de mim um novo vaso. E hoje talvez você precisa reconhecer aos pés do oleiro muitas coisas que só você conhece. Porque no seu dia a dia muita gente não sabe, não conhece, mas quando você está ali quebrada, o oleiro está vendo, você pode dizer para ele quem realmente você é? Você pode dizer para ele aonde estão as suas impurezas, aonde você precisa ser purificado e dizer para ter intimidade precisa purificação. Para ter um quarto secreto, eu preciso permanecer em secreto quando eu sair do quarto também com ele. Talvez esse devocional de hoje, ele tenha uma posição nova para a nossa vida. Ele tem uma posição de reposicionamento, porque tudo que foi desconstruído é reconstruído para algo melhor. Deus não vai te reconstruir para ficar pior. Ele fala, conforme parece ser bom aos meus olhos. Ele não vai fazer para ficar do jeito que estava e nem pior do que estava. Ele refaz para fazer melhor e conforme parece ser bom para os seus olhos. Porque o que Deus faz é perfeito. O que Deus faz é genuíno. E hoje Ele está fazendo algo novo. Hoje Ele está fazendo, no lugar das quebras, uma reconstrução. Hoje Ele está pegando um vaso que se quebrou. Parece até que não tem mais jeito de ser refeito. Tem dias que está quebrado. E Ele está dizendo, está nas minhas mãos, filha. Você está nas minhas mãos. Você não está nas mãos de quem te machucou. Você não está nas mãos de quem te feriu. Você não está nas mãos de quem disse não para você. Você não está nas mãos de quem disse sim. Você está nas minhas mãos. E quem vai te refazer sou eu, o teu oleiro. Mas tenha a posição de vaso. Porque às vezes nós queremos nos posicionar como oleiras. Queremos dar ordens. Queremos falar, faça assim. Faça dessa forma, mas você dizendo, eu estou te dando visão. E a visão, ela dá autoridade para você ser feita de novo. Porque a visão é a visão de reconhecer as falhas. Quando nós temos visão, nós enxergamos primeiro nós mesmos, dentro de nós. A visão enxerga o interior, para depois refletir no exterior a reconstrução. Deus reconstrói aquilo que a gente enxerga primeiro, que precisa ser reconstruído. Hoje talvez Ele está te dando uma visão, não para as pessoas que estão à sua volta, mas para você mesmo. Para você mesmo. Para você conseguir enxergar dentro de você, assim como Ele tem me feito enxergar no meu lugar de quebra, que eu preciso ser refeita e falar para Ele as áreas, porque Ele fala, eu sei, mas você consegue falar?
Você consegue ter essa coragem de falar: Pai, olha aqui onde eu falhei, olha aqui onde eu errei, olha como que eu fui inconveniente, olha como eu falei palavras que não eram para ser faladas, olha quantas atitudes erradas eu tomei sem te perguntar se era para tomar, olha quantas portas eu abri que o Senhor queria que não tivessem fechadas. E aí tu vai recomeçar, só que o recomeço é a chance do novo. O novo de Deus vem quando nós somos reconstruídas por Ele. Vamos orar? Pai, o Senhor me pegou com essa palavra. O Senhor me pegou mesmo. E está aqui, só o Senhor sabe como que é um desafio para mim chegar aqui hoje e deixar essa palavra onde eu me encontro em quebras. Mas eu estou nas mãos do oleiro. E as mãos do oleiro podem me refazer como jamais ninguém poderia. E eu sei que tem mulheres aqui hoje que também se encontram em quebras, que só o Senhor conhece, mas elas estão nas suas mãos. Eu acredito muito, Deus, que o Senhor vai refazer conforme o Senhor quer. Toque agora, Pai, toque agora, aonde eu não posso tocar. Reconstrói agora, aonde ninguém pode reconstruir. Faz algo novo, Espírito Santo, na vida dessa mulher. Faça ela enxergar os pontos que ela precisa de transformação, as áreas que ela precisa de mudança. O Espírito Santo deu uma visão nova, sabe essa visão que nós usamos, velha, antiquada, carnal? Então arranca e coloca a visão espiritual, aquela visão que faz a gente enxergar coisas que estão ali pequenininhas, mas estão fazendo mal, e que a gente não consegue ver no nosso dia a dia, mas que estão atrapalhando todo um processo de reconstrução. Nesse dia de hoje, Pai, começa a tocar em nós e a reconstruir como um vaso nas mãos do olheiro, para que sejamos conforme a vontade e o querer do Senhor, íntimas do Pai. Essa intimidade acontecendo com quebras, mas com reconstrução também, com percas, mas com ganhos maiores. Muitas vezes no silêncio, muitas vezes, Senhor, num lugar de solidão, mas é nesse lugar que nós estamos aprendendo que o olheiro está com as mãos sobre nós. E isso basta. Que essa palavra hoje, ela nos impulsione, Pai, a confessar diante de Ti quem nós somos, para que o Senhor faça de nós quem o Senhor quer que sejamos para Ti. Abençoa, Pai, cada mulher, em nome de Jesus.